Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Está em Reis, 1 Reis 19:9. 1 Reis 19:9. Não sei quem vai lembrar, mas eu já fiz uma palavra aqui sobre a entrada de Elias na caverna. Hoje eu vou falar sobre a saída de Elias da caverna. Eu não lembro qual foi a época que eu falei sobre a entrada de Elias. Acho que já tem um tempo. Muitos às vezes não vão nem lembrar. Mas Elias, depois de ele vencer a guerra ali com os profetas de Baal, ele se sentiu perseguido, ele se sentiu só. Ele se achou sozinho, ele achou que estava fazendo a obra sozinho, que estava sobrecarregado, e desobedece uma ordem de Deus. Deus manda ele subir um monte, só que no meio do caminho ele vai e entra na caverna. E é nesse ponto que eu quero começar essa ministração com os irmãos. Vamos ler a palavra do 9 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Repete comigo: o que você está fazendo aqui? Repete comigo, igreja: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? E ele respondeu: tendo sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. O Elias pensando: eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar. E o Senhor lhe disse: saia, fala comigo, saia. Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmagou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no muro, não estava nele. E depois houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o seu rosto, subiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: repete comigo, irmãos. De novo o Senhor fala para ele: o que você está fazendo aqui? Fala para mim: o que você está fazendo aí, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas ali, eu acho que eu li o versículo errado, irmão, estou olhando de novo aqui. Então vou pular para o 15. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Saf, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Amém? Vamos parar por aqui, no 16. Então, irmãos, tem momentos da nossa vida, tem momentos da nossa história, que a gente entra em cada situação, e a gente entra em situações que muitas das vezes a gente nem fala para ninguém. A gente entra em situações que nós mesmos não conseguimos externalizar aquilo. Muitas das vezes nós não conseguimos falar, nós não conseguimos botar para fora. Assim eu vejo como Elias, ele guerreou, ele venceu os profetas de Baal. Quem sabe, conhece essa palavra, sabe que ele desafiou os profetas de Baal e venceu os profetas de Baal. Só que ele sentiu que estava só. Ele achou que estava fazendo a obra sozinho. Deixa eu falar algo para os irmãos. Deus não te capacita para fazer algo que seja dele. Quando Ele te chama para fazer algo, Ele quem te capacita, é Ele quem te enche. E nós temos que entender isso. Quando você é chamado por Deus, quando você aceita o Senhor Jesus,
E eu vou falar nisso nessa ministração e vou falar na próxima ministração domingo que vem. Não perca o próximo culto. Mas deixa eu falar algo para você. Existe uma história do mundo que diz que nós temos o livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero. Ninguém manda no meu nariz. Mas deixa eu falar algo. Quando você aceita Jesus Cristo, você entrega a sua vida a Ele. Ele vai estar no controle da sua vida. E todas as vezes que você tentasse entrar numa caverna, todas as vezes que você tentar se trancar, todas as vezes que você tentar fugir do que Deus tem para você, Ele vai voltar até você e vai falar: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo paralisado? O que você está fazendo que não está fazendo a minha obra? Eu mandei você subir um monte. Não é assim que diz essa palavra? Quando Deus sente que nós estamos carentes de algo, precisando de algo, precisando de uma ajuda, precisando de sabedoria, Ele fala para você: sobe o monte. Falar em monte, irmão Leandro, a gente vai em outubro fazer um outubro do monte, amém? Toda sexta-feira, e fazer um jejum também para a igreja, até o encontro com Deus. Não vai ser outubro inteiro, irmãos, fica calmo. Mas nós vamos fazer um jejum e vamos fazer subida ao monte, em nome de Jesus Cristo. Mas tem momentos na nossa história que Deus, conhecendo o seu coração, conhecendo o seu problema, conhecendo a sua dificuldade, Ele fala para você: sobe o monte. Mas para que isso, pastor? Para que subir o monte? Para você ter intimidade, para você se separar, sair da sua zona de conforto, sair do teu problema, sair daquele local onde está te trazendo acusação, problema, dificuldade, escassez, trazendo tudo que não é bom para você. E Deus tem um plano para a tua vida. E Ele fala para você: olha, sobe o monte. Sobe o monte, lá eu quero falar contigo. Várias vezes na palavra de Deus você vai ouvir que Deus, Ele falou para a pessoa subir o monte. As promessas, as leis, elas foram entregues no monte. Jesus, no corpo glorificado, foi no monte. Então tem várias histórias que é no monte que Deus quer falar contigo, irmão. Mas não é porque o monte é santo, mas é porque é um lugar separado. É um lugar onde você sai da tua rotina, você sai da sua casa e você vai buscar ao Senhor. Nessa história, na Bíblia, e nessa ministração que eu preparei, fala do monte. Mas tem gente aqui que tem quarto de guerra, tem quarto separado para poder orar, para poder buscar. Também é um lugar separado, como se fosse um monte. Aqui em Resende tem vários montes, né? Então a gente sabe que tem montes que ali a gente vai e a gente sente a paz, a gente sente a presença do Espírito Santo. Você sente o Espírito Santo falar contigo, você sente a presença de Deus, você sente a unção do Espírito Santo, coisa que na tua casa você não, de repente você não vai conseguir. A televisão vai estar ligada, o vizinho vai estar com som alto, alguém vai estar fazendo algo, mas no lugar separado não. Deus, Ele quer falar contigo. Então naquele momento, e no nosso momento, no momento de dificuldade, no momento de aperto, Deus, Ele vai pedir para você se separar, para você se santificar. Santificar é o que, irmão? Se separar. Ser santo não é ser bonzinho, nem ser um homem ou uma mulher sem pecado algum, porque homem e mulher sem pecado algum não existe. O único que não pecou nessa terra foi Jesus Cristo. Amém, irmãos? Mas Ele te pede para você se santificar, você se separar, você tirar um momento entre você e Deus. Não tem jogo do Vasco, não tem jogo do Flamengo que vai te separar do amor de Deus. Não tem nada que vai te perturbar naquele momento ali de oração. Mas Ele fala para você: vai para aquele lugar que eu quero falar com você. Mas você não pode fazer igual a Elias. No meio do caminho, na subida para o monte, na primeira caverna que ele viu, ele entrou. Ele entrou e desobedeceu a Deus. Deus manda ele para o monte. Deus fala para ele: olha, você vai fazer isso para mim. Mas no meio do caminho, o que Elias faz?
E a gente está falando do profeta Elias, não está falando de qualquer homem aqui. Amém? A gente não está falando do pastor antes aqui não, porque o pastor antes, misericórdia, tadinho, chega nem aos pés. Mas você vê, o profeta vence ali uma guerra com os profetas de Baal, e por causa da ameaça de uma mulher, ele se acha só. Ele vence uma guerra, ele vence todo uma circunstância adversa contra a vida dele, ele vence os profetas de Baal, e ele não queria que viesse retaliação sobre a vida dele. Quando ele venceu aquela guerra, quando ele saiu de lá, o povo quebrou tudo, desmanchou tudo, quebraram, e ele se sentiu ali só, fazendo a obra sozinho. Deixa eu te falar algo, irmãos, você nunca está sozinho. Primeiro que o Senhor Jesus está contigo. Primeiro que Ele fala para você no Salmo 23 que Ele é o teu pastor. Teu primeiro pastor é o Senhor Jesus. Teu segundo pastor é o pastor Anderson. Mas teu primeiro pastor é o Senhor Jesus. É Ele que te faz passar em pasto verdejante. Por mais que ainda você ande pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai te levar para pasto verdejante. Porque é assim na história. Assim aconteceu com Elias. Ele vence uma batalha, ele vence uma guerra tremenda, tremendamente contada nas igrejas. Mas no caminho, no monte, o abençoado cisma de se esconder. Ele fica com medo. Cara, irmãos, aí o que eu falo para vocês? Medo e se esconder. Vocês lembram quem? Quem está comigo ouvindo as palavras aí dia de domingo? Medo e se esconder de Deus. E lembra quem? Adão e Eva. Primeiro pecado do mundo que fez o homem fazer? Se esconder e ter medo de Deus. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. Pecar a gente peca todo dia. Mas aquele pecado que o diabo te acusar mais, você vai ter medo e vai querer se esconder de Deus. Aí é o dia que você vai pegar o teu WhatsApp, o teu telefone, vai vir para a igreja, vai ligar para o teu pastor, vai fazer o que for. Mas é o dia de você guerrear. Não é dia de você ter medo. Não é dia de você se esconder de Deus. E não é dia de você entrar numa caverna e começar a chorar. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu até pular um pouquinho aqui. Projeta para mim 2 Timóteo 1,17. Quem está aqui dentro hoje, eu profetizo isso aqui na tua vida, ó. 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Olha só o que Deus te deu. Porque Deus não nos deu espírito de temor ou covardia. A minha palavra, na minha versão NVI, está escrito covardia. Deus não dá espírito de covardia. Você não é covarde. Você não é de se amedrontar. Você não vai paralisar. Mas de fortaleza e de amor e de moderação. É isso que Deus te dá. Na minha versão diz aqui: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Fala assim comigo: eu não tenho. Deus não me deu espírito de covardia. Isso não te pertence, irmão. Se nesse momento você está pensando em entrar numa caverna, se nesse momento os teus problemas estão gritando no seu ouvido, ouça a voz desse pastor. Agora você vai sair. Em nome de Jesus Cristo. Se você entrou nesse problema, se você entrou nessa circunstância, agora chegou a hora de você sair dessa circunstância. Entrar, a gente sabe como Elias entrou. A gente sabe que Elias esperava que o Senhor viesse como um vento impetuoso, como viesse como um trovão, como viesse numa tempestade. Mas o Senhor estava com uma brisa suave falando no ouvido dele: o que você está fazendo aí? Fala para o teu irmão que está do teu lado: o que você está fazendo? Fala para ele. Diante dos problemas. Pergunta para o teu irmão: o que você está fazendo diante dos problemas? O
que você está fazendo, meu filho? Agora você fala para ele assim: olha, suba o monte. Fala para o teu irmão que está do lado: está com problema? Sobe o monte. Sobe o monte. No versículo 11, na parte B de 1 Reis 19, versículo 11b, a palavra do Senhor fala assim: põe-te, vai, né, neste monte perante o Senhor. Bota lá, 1 Reis 19, versículo 11, na parte B, fala assim: põe-te, ou então algumas versões que fala: vai neste monte perante o Senhor. Então não sei qual foi o problema que você chegou aqui nessa noite, e nem eu preciso saber, quem precisa saber é o Senhor. Aqui não tem um confessionário para você. Você não precisa confessar isso para o pastor, você vai confessar para o Senhor. Vai falar para o Senhor: Senhor, eu cheguei aqui assim, 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 mas eu quero subir um monte. Me capacita, me enche com o teu poder, com a tua graça. Eu peço que o Senhor me perdoe o desvio, mas eu recebi uma mensagem antes de subir aqui o púlpito, de um amigo lá do trabalho, pedindo para que eu orasse por ele. Eu te peço, Pai, visita ele agora. Visita aquele povo que está trabalhando lá, que me dá a oportunidade de estar aqui, e eles estão lá trabalhando. Visita eles agora, Espírito Santo de Deus. Mostra para eles que eles devem subir o monte. A presença de Deus é o lugar onde nós devemos estar. Fora dela não há felicidade nem paz. Sabe, irmão, você quer ser feliz? Esteja na presença de Deus. Deixa eu falar algo para você, irmão. Não tem casamento feliz sem a presença de Deus. Não tem união, não tem namoro feliz sem a presença de Deus. Não tem trabalho prazeroso sem a presença de Deus. Não tem. Tudo fora da presença do Senhor é trapo de imundície. Eu creio que a gente tem polarizado muito essa questão das eleições, mas eu creio que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa fé não tem que estar nos homens, a nossa fé tem que estar no Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Quem crê nisso, diga amém. Porque nós somos povo eleito, nós somos raça eleita do Senhor. Nós fomos escolhidos, nós vivemos debaixo de uma promessa. Nós somos filhos amados. Fala assim comigo: eu sou filho amado. Você se sente filho amado do Senhor? Você é amado. Às vezes você se acha pobre. Às vezes você está igual a Elias, com alguns probleminhas. Mas pastor, mas Elias está sendo perseguido pela rainha, mas ele venceu os profetas de Baal. Ele venceu uma guerra sozinho. E Deus era com ele. Por que Deus era com Elias e não é com a gente? Ele é conosco, irmãos. Ele é conosco. E Ele fala para nós: sobe o monte, se separa nesse momento. Está chegando dias difíceis, estão chegando os dias difíceis. E eu tenho falado para essa igreja aqui: vai chegar uma hora que essa igreja vai estar lotada, vai estar muito cheia, porque lá fora está tão difícil que as pessoas vão procurar refúgio em algum lugar. A Manaim eu creio que vai ser uma, porque aqui há homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. A gente prega a palavra de Deus. Você não vê eu usar outro material que não seja essa Bíblia. Está cheio de papel, ainda cai assim ainda, cheio de anotações. Tem até cartinha das crianças, tá, gente? Os meus pequeninos também, eles me abençoam aqui. Mas eu creio que está chegando um tempo, está muito próximo, das pessoas estar se chegando diante de nós, diante da igreja, diante do Senhor, buscar o Senhor.
Porque a palavra do Senhor, ela fala: busca primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso, para nós que conhecemos a palavra, nós devemos cumprir, nós devemos seguir, e nós devemos ensinar. É isso que Deus queria que Elias fizesse. É isso que Deus quer que nós façamos. Que nós tenhamos a nossa vida separada, que nós tenhamos a nossa vida santificada, para que possamos cumprir o chamado de Deus. Porque quando Ele manda você se separar e você vai para outro lugar, não adianta. Se você é escolhido, se você é separado de Deus, eu tenho uma triste notícia para te dar, irmão. Você não tem mais livre-arbítrio. Se você é separado de Deus, se você é homem de Deus, mulher de Deus, o teu arbítrio, a tua vontade é controlada pelo Senhor. Você pode fugir para um lado ou para o outro, mas você vai ouvir a vozinha do Senhor falando: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nesse barzinho? O que você está fazendo no bar do Bigode, lá no Cospe Grosso? Você é constrangido quando faz coisa errada. Esse é o Senhor falando com você, irmão. Não precisa o pastor apontar o dedo: dona Nilza, a senhora fez isso de errado. Sabe por quê? O teu pastor não está contigo 24 horas, mas o Senhor Jesus, Ele está com você 24 horas. Fala assim comigo: meu pastor, que é o Senhor Jesus, Ele está comigo 24 horas. Ele vai ministrar na tua vida. Ele vai ministrar arrependimento na tua vida. Eu sou apenas um canal aqui para essa igreja, para anunciar que o Senhor, Ele quer que você suba o monte. E caminhando para o final, por que Ele quer que você suba o monte? Ele quer te ungir, irmão. Ele quer te encher. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você ouça Ele. Quando Ele falou para subir e ir para o monte, Ele já contou o propósito. Você vai ungir um rei, vai ungir 2 reis e vai ungir um profeta. Você vai ungir Eliseu. Olha só que missão. Imagina você ser convocado aqui para a nomeação do presidente da República. Imagina você ser convocado para estar na nomeação de um prefeito. Imagina. Isso é para o Anderson, é para o Gilbertinho. Não é nada. É para... Imagina no reino espiritual, irmão. Deus, Ele tinha um projeto para Eliseu, para Elias. Eu quero que você vá ungir 2 reis. E o reis unja Azael, rei da Síria, e unja também Jeú, filho de Nissim, como rei de Israel. Ele ia lá nomear, ungir o rei da Síria e o rei de Israel. Ia ungir Eliseu. Então ele queria que Elias se separasse, que Elias orasse, que Elias buscasse ao Senhor para cumprir o propósito de ungir. E eu quero dizer, eu quero proclamar, eu quero profetizar na tua vida. Você nesses dias, você vai ser capacitado pelo Senhor para ungir, para quebrar maldições, quebrar cadeias, quebrar as barreiras do inferno sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus é contigo. Deus é contigo. Deus não está somente com esse pastor aqui, não. Deus está com um monte de irmãos, está com toda a igreja. Aonde você colocar a planta dos seus pés, o lugar vai ser abençoado. Então suba o monte. Tire momentos. Quer ver um momento que você tira para ouvir o Senhor falar contigo? É domingo à noite. Esses dias eu falando com a minha esposa, estava brincando com ela, falando para ela, estava brincando, tá, irmão? Senão a Leidiane começa a chorar aí, ferrou. Eu pensando assim,
Rapaz, se eu não fosse pastor, o que eu faria, cara? Para qual igreja que eu iria? O que eu ia fazer da minha vida? Aí eu falei para ela assim: olha, eu não sei onde eu estaria, mas todo domingo eu ia estar na igreja. Todo domingo eu estaria buscando o Senhor. E quem conhece a minha história sabe que há 10 anos atrás a gente fundou essa igreja. Há 10 anos atrás, são pouco, dá para contar nas mãos os dias que eu fiquei fora o domingo. Né, dona Nilza? Dona Nilza está comigo aí, nessa longa batalha aí. Dá para contar nos dedos quantos dias eu fiquei fora. Fui para Itaboraí, não entendi nada na hora, não entendi nada. Nem a Lidiane entendeu nada, não quis me ajudar na mudança, trancou dentro de casa lá para chorar. Sei para que chorar. Eu estou indo cumprir o chamado de Deus e a abençoada está chorando. Mas fazer o quê? Não ajudou a carregar uma almofada. Só chorava. Chorava, com uma bezerra desmamada. Só chorava. Mas o Senhor queria que eu fizesse uma obra lá. E lá meu ministério começou. Lá eu comecei a ganhar vidas para Jesus. Comecei a levar pessoas para o encontro. Comecei a batizar vidas. E hoje em dia aquelas vidas estão lá consolidadas. Estão lá firmes. Quando eu fui, eu não entendi nada. Não entendi nada. Mas Deus falou para mim: você vai. Vai que lá eu te conto. 3 meses lá eu abri uma célula. O pastor Leonardo levou uma galera de Campo Grande. A célula ficou entupida de gente. O bonitão aqui foi nas 3 células, né? Foi Saquarema, São Pedro Aldeia, não foi? E Itaboraí. Era o projeto de 3 igrejas. E aí firmou Saquarema e Itaboraí. Fiquei lá 2 anos, irmãos. A gente ganhou vida para Jesus naquele lugar. Algumas vidas se perderam no meio do caminho, mas a grande maioria está firme hoje lá na MASC, lá com o pastor Enoque. Esse mês eles vão estar fazendo conto com Deus também. Estão firmes. Então eu posso dizer que eu cumpri o propósito de Deus lá naquele lugar. Financeiramente não foi bom para mim, porém espiritualmente foi um lugar onde eu cresci muito, onde eu comecei meu seminário, vim terminar quando eu voltei, e fui ungido para ser pastor de vocês aqui nesse lugar. Fui escolhido para tomar conta de vocês. Para você ver, quando você sobe o monte, quando você obedece ao Senhor, as coisas andam. E você pensa que é fácil? Não é fácil. Quem me conhece sabe que desde que eu voltei eu passei muito aperto, muita dificuldade. Precisei de ajuda, precisei de cesta básica, muitas das vezes não tinha o que comer. Hoje em dia, graças a Deus, Deus me agraciou aí para trabalhar com a chatinha da Aline, minha amiga, minha bênção, minha filha amada. E assim, Deus faz. Ele quer fazer. E você tem que cumprir o propósito para quem você foi chamado. Agora, quem vai te dizer esse propósito? O Senhor Jesus. Amém? Eliseu tinha um propósito: ungiu o rei da Síria, ungiu o rei de Israel e ungiu um profeta. Qual o propósito que Deus tem na tua vida? Eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Vamos ficar de pé? Queria chamar o ministério de louvor para cá. A gente vai fazer uma oração pedindo para que o Senhor venha falar contigo. Qual o teu ministério? O que Deus tem para falar com você? Nós vamos orar aqui e pedir que que o inimigo não tenha poder. Ele não tem poder de te levar para a caverna. Quando Jesus falar para você: sobe o monte, você vai subir o monte. E lá você vai receber óleo de unção. Você vai receber poder.
Porque essa é a promessa de Jesus Cristo. Ele subindo aos céus, ele falou: eu vou, mas deixa o Espírito Santo. Ele prometeu para nós que obras maiores nós faríamos. Ele prometeu para nós que nós seríamos cheios de poder. Então a gente tem que viver como filho. Fala assim para mim: eu quero viver como filho. Porque você é filho, irmão. Você é filho do Deus Altíssimo. Não leva qualquer vida porque você não tem qualquer pai. Não vive de qualquer maneira, porque quem cuida de você não cuida de qualquer maneira. Viva debaixo do propósito. O propósito de Deus para você é: suba o monte, se separa para Ele, se consagra a Ele, se encha dEle, e Ele vai revelar para você o que Ele quer da tua vida. No domingo que vem eu vou falar uma palavra para você, que a gente vai falar muito sobre livre-arbítrio. Não vou dar um spoiler não, mas nesses dias que eu estou trabalhando, cada folga, cada momento que eu tenho, eu começo a produzir as palavras e pensar nas palavras e ouvir muitos vídeos, ouvir muitas palestras, ler. Eu tenho que tirar minha folga para fazer isso. Então essa folga foi mais folgada. Eu aproveitei e já preparei dessa semana e da próxima. Se Deus não mudar, eu creio que vai ser muita bênção. Porque quando você levanta a mão e fala assim para Jesus: Senhor, eu estou aqui. Quando você aceita Ele, quem dirige aqui? Levanta a mão. Quando você chama Jesus para o teu carro, quem tem que dirigir é Ele. Ele não tem que estar no banco do carona do teu carro. Ele não tem que estar na mala do teu carro. Ele não tem que estar no banco de trás do teu carro. Quando você chama Ele para dirigir a tua vida, você tem que dar total controle para Ele. E para dar total controle para Ele, você tem que ouvir. E a gente vai ouvir e a gente vai louvar. E eu vou estar orando e você vai ouvir a voz do Espírito Santo na tua vida. Eu creio. A gente vai começar a louvar e eu vou interromper o louvor e vou fazer essa oração. Você vai ouvir o Espírito Santo dizendo o que Ele quer que você faça. O que você enterrou que não era para ter enterrado. O que você fez que não era para ter feito. Ele vai te perguntar assim: filho, o que você está fazendo aí? Sai daí. Sai dessa situação que você arrumou. Sai dessa situação que tu entrou. E volta para aquilo que eu te prometi. Eu creio que Deus tem uma promessa para cada um, irmãos. Você tem uma promessa. Eu não sei qual é essa promessa. Eu não sou vidente. Eu só falo aquilo que Deus manda eu falar. Mas você nasceu debaixo de uma promessa. Você vive debaixo de uma promessa. Só que às vezes você esquece a tua promessa. Você esquece aquilo que Deus te prometeu. Você esquece aquilo que Deus te chamou. Muitas das vezes, irmãos, o diabo tenta tirar da minha mente, colocar coisas na minha mente para dizer que eu não sou pastor. Muitas das vezes ele quer sucumbir àquilo que Deus me elegeu. Só que eu falo para Satanás, tadinho, às vezes eu fico até com pena de Satanás, sabe, gente? Mas eu falo para ele: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Fala assim comigo: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Vamos louvar e vamos sentir a presença do Espírito Santo.